Graça e paz. Hoje tá uma noite fresquinha, já é tarde da noite, já deve ser umas quase 11 horas da noite. Eu moro aqui em Belo Horizonte e aqui tá bem fresquinho hoje. E eu só consegui parar agora para poder compartilhar com você um pouquinho do que Deus tem falado ao meu coração, daquilo que eu tenho estudado há alguns anos, né, daquilo que eu tenho aprendido e das escrituras, e eu quero compartilhar nessa noite com você. Não sei que horas que você vai assistir, né, mas que de onde você estiver assistindo, na hora que você estiver assistindo, que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração e trazer uma revelação fresca, uma unção nova sobre a sua vida, que você seja guardado e abençoado em todo tempo, em todo lugar, no nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, se você puder, para a gente acompanhar a leitura junto, né? Nós estamos indo para a parte final do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o capítulo 16, que fala sobre as taças. E diz assim o verso 1: E ouvi vindo do santuário uma voz forte, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da cólera de Deus. Nós já vimos no versículo anterior que as 7 taças são a cólera de Deus, a ira, né, a justiça de Deus, né, o juízo do Senhor. Saiu o primeiro anjo, derramou a sua taça sobre a terra, e veio uma úlcera perniciosa e maligna sobre os homens que têm a marca da besta e adoraram a sua imagem. Então você percebe no versículo 2 que vai ter uma doença, né, que diz é uma úlcera perniciosa e maligna sobre as pessoas que têm a marca da besta e adoraram a imagem dela. Então, na cólera final, nesse juízo de Deus, Deus vai marcar os rebeldes com uma chaga na pele. Eles terão uma doença na pele, né, por terem a marca da besta. Isso mostra que o que Deus faz na sua cólera final para com os rebeldes é uma reação ao que o anticristo faz, né? O que ele faz, né? Deus vai reagir contra isso. Verso 3 diz assim: essa então é a primeira taça, né? Nós vamos ver 7 taças. A primeira taça que derrama esse juízo de Deus sobre a terra é essa úlcera perniciosa e maligna, uma doença, uma chaga sobre a pele das pessoas que adoram a besta e a sua imagem. Verso 3 é a segunda taça, que o mar, ele transforma-se em sangue, né? Então derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de um morto, e morreu toda a alma vivente que havia no mar. Ou seja, toda a alma de vida. Isso se refere a todos os animais que têm alma, né? Todos os animais que estão no mar e que tinham vida, eles morrerão. Essa é a segunda taça. Nós vimos lá no comecinho dos nossos estudos que em novos céus e nova terra não haverá mar, né? Que num primeiro dilúvio houve um grande buraco, né? Que provavelmente possa ter sido causado através da queda, né? De Lúcifer e seus anjos. E então, como a terra era toda como se fosse envolta em uma membrana, com um clima agradável, com tudo perfeito, como é tudo que Deus faz, né? Ela se rompeu, e isso seria água, e os mares se encheram. Então, no novo céu e na nova terra não haverá mais esse mar. Então, aqui, na segunda taça, a gente vê que já toda a alma vivente do mar morrerá. Verso 4. Essa é a terceira taça, verso 4. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo que tinha poder sobre as águas, dizendo: Tu és justo, aquele que é e que era, o santo, pois julgastes estas coisas. Então aqui, nesse versículo,
se diz que há de vir, né, no versículo 11, lá em Apocalipse 11, verso 7, diz que ele era o que há de vir, né? E isso prova que a vinda do Senhor deve ocorrer já. Por quê? Porque aqui a gente vê que ele fala, né? Então ouviu o anjo que tinha poder sobre as águas, dizendo: Tu és justo, aquele que é e que era, o santo, pois julgastes estas coisas. Então, ele está dizendo que esse é o santo, né? O que era e o que é, né? E ele nem fala que é o que há de vir, porque então ele veio, né? Isso é uma forma bem clara para nós. E ele diz que ele veio para julgar todas essas coisas, né? Então esse é o juízo de Deus. Verso 6. Pois derramaram sangue de santos e de profetas e lhes deste sangue para beber. Eles o merecem. Então ele fala que eles derramaram sangue, né, dos santos, dos crentes, das pessoas que amavam o Senhor e amam o Senhor, derramaram sangue de profetas e desse sangue eles beberam. Então, eles merecem, né? O que eles estão vivendo, esse juízo de Deus, é algo que eles mesmos atraíram para eles, né? Aqui a Bíblia diz como merecimento. É algo que eles fizeram e atraíram essa ira, essa fúria, esse juízo de Deus para a vida deles. Verso 7 diz: E ouviu o altar dizendo: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Esse é um louvor, né? Que vem do altar, pelos juízos de Deus sobre o território do anticristo. Então, Deus vem com juízo sobre esse território que o anticristo declara que é dele, mas que nada é dele, né? Tudo é do Senhor. Então, o juízo de Deus vem, e esse verso 7 é como um louvor, dizendo que o Senhor Deus Todo-Poderoso é verdadeiro e justo em todos os seus juízos. Então, a gente viu o verso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós vimos a primeira taça, a segunda taça e a terceira taça, né? A primeira taça vem uma úlcera perniciosa, né? Uma doença maligna sobre a pele das pessoas que adoram a besta e tem a marca, né? Neles. Depois a gente viu que o mar, né, vai ser como um mar de sangue, porque toda alma vivente morrerá. E a terceira taça, a gente vê aqui que as águas, né, dos rios e as fontes de águas se tornaram em sangue. Então, toda fonte dos rios e toda fonte das águas se tornaram em sangue. Então, a gente vê que na segunda taça é o mar, mas na terceira taça são os rios e as fontes das águas. Agora, nós vamos ver, a partir do verso 8, a quarta taça. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. E os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. Querido, é muito forte isso aqui, porque a quarta taça diz que o anjo derrama o juízo de Deus sobre o sol, né? Ou seja, ele intensifica, né, o calor do sol, né? Esse calor que vai queimar os homens como fogo. Aqui em Belo Horizonte está muito quente esses dias e a gente entra nos lugares, a gente quer um ar-condicionado, né? Quando a gente vai à praia, lugares muito quentes, tem pessoas que sentem até mal-estar, né? Que não gostam muito de calor. Você imagina isso assim, né? Intensificado a 1, 2, 3, 4, 5 vezes mais, né? As pessoas não vão poder sair na rua, elas não vão poder ver o sol, porque o sol irá queimar essas pessoas. E aqui fala que é um intenso calor, e essas pessoas sendo queimadas por esse juízo, que é essa quarta taça, né? Esse sol intensificado, esse queimar como um fogo, e ainda assim as pessoas vão blasfemar, né, contra o nome de Deus e a autoridade dele, e ainda não vão se arrepender, nem vão glorificar o Senhor. Pensa quão duro é esse coração,
né? Quão duro é esse coração dessas pessoas que se renderam à besta, ao anticristo, e os adoraram, né? E foram marcados por eles. A quinta taça é no verso 10, que diz: derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se escureceu, e os homens mordiam a língua de dor, e blasfemaram contra o Deus do céu por causa das suas dores e úlceras, e não se arrependeram das suas obras. Então aqui a gente vai ver o quinto anjo, né, que vai derramar a sua taça, que vai derramar o juízo de Deus sobre o trono da besta. Então ele vem atacar o trono da besta e o reino que ele, né, construiu aqui na terra, que vai se escurecer, e os homens mordiam a língua de dor. Então o trono aqui indica que as 7 taças são para o juízo da besta e do seu reino e seu território. Essa ira de Deus, essas taças sendo derramadas, esse juízo do Senhor, todos esses flagelos, né, é a justiça de Deus contra os adoradores da besta, contra o reino, contra o território que ele acha que conquistou, contra tudo aquilo que ele vem querer usurpar, que é de direito, né, do Senhor e dos filhos do Senhor. Então a gente vê assim muito claramente isso, e vê que eles são tão duros de coração que o verso 11 continua dizendo para nós que eles continuam blasfemando contra Deus, né? E eles não se arrependem das suas obras, mesmo tendo úlcera, sendo queimado pelo fogo, não tendo mais água, porque o mar, a água doce, a fonte das águas, todas se tornaram em sangue, e tantos flagelos, tantas coisas acontecendo, e ainda assim eles continuam blasfemando contra o Senhor. Então vem a sexta taça. A sexta taça, no verso 12, diz assim: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do nascente do sol. A praga da segunda taça é mais severa que a da segunda trombeta. Então nós vimos as 7 trombetas e agora a gente está vendo as 7 taças. E essa praga da segunda taça, ela é mais severa do que a da segunda trombeta, né? E a da terceira taça é mais severa que o da terceira trombeta, e o da quarta taça, e assim por diante. Né? O juízo sobre o trono do anticristo e o seu reino está relacionado com a quinta trombeta, na qual o anticristo, como rei dos gafanhotos endemoniados, lembra que nós lemos nos capítulos anteriores, né, que falava que saía do abismo os gafanhotos endemoniados, né? Como rei dos gafanhotos endemoniados, eles atormentam os homens, né? Então, a praga da sexta taça está relacionada com a sexta trombeta também, porque tanto a praga da sexta taça como a da sexta trombeta estão relacionadas com o mesmo rio. Quando a gente viu a sexta trombeta, falava sobre o rio Eufrates, e aqui quando a gente vê a sexta taça, diz que ela vai ser derramada, né, sobre o rio Eufrates, esse rio que vai secar. Então a gente vê aqui que esse rio secou. Por quê? Porque ele prepara o caminho dos reis, daqueles que vão vir reinar. Aleluia! Então nós vamos agora ver o verso 13. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis de toda a terra habitada, a fim de ajuntá-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então você vê aqui na sexta taça que João vê como uma visão da batalha do Armagedon. Ele vê o rio Eufrates secando, para que esse rio seja preparado como um caminho, né, para a entrada dos reis, que é essa entrada para dar início à batalha do Armagedon, que é a batalha de Cristo,
né, voltando com o seu exército, que são esses crentes vencedores, e voltarão com o Senhor para essa batalha, que é a batalha do Armagedon. Então, esses espíritos imundos, eles incitarão os reis rebeldes, né? E a enviar as suas forças para perseguir o povo de Deus. Então, esses espíritos imundos que saem, né, da boca do anticristo, do falso profeta, que esses espíritos aqui que a Bíblia relata para nós como semelhantes a rãs, eles vêm para poder ir aos quatro cantos, reunindo essas pessoas para essa batalha, né? Como Cristo vem com seu grande exército, ele também tenta formar o seu exército para essa batalha, para perseguir o povo de Deus, né? Sendo espíritos, os espíritos imundos deveriam estar nas regiões celestiais, mas como se tornaram rãs, eles podem mover-se somente na terra. Isso indica que Satanás e o poder que tem para agir estão confinados à terra. Então você vê que eles são espíritos, mas eles se tornaram em forma semelhante de rãs, por quê? Para que eles possam andar pela terra. Por quê? Eles não têm um corpo, né? Como o nosso Cristo tem um corpo glorificado, né? Cristo tem legalidade para agir na terra, porque Cristo tem um corpo, né? Cristo, ele tem legalidade para agir nos céus. Por quê? Porque ele veio, né? Ele se tornou em forma humana, ele cumpriu a sua missão, ele pagou um preço, ele ressuscitou, ele voltou ao Pai, né? Então, assim, Cristo tem essa legalidade e Satanás não tem, né? Então, ele tem que usurpar de outros corpos, ele tem que tomar outros corpos, ele tem que se apropriar de outras formas, né, para que ele possa ter legalidade na terra. Mas, quando a Bíblia nos relata que ele fala, né, que ele terá uma forma semelhante de rã, ele só tem legalidade para agir aqui na terra, e não mais, e não no céu, né? E a gente vê isso como um cuidado tão grande de Deus, né? Eu vejo o cuidado do Senhor em tudo, que mesmo nesse tempo, né, terrível, que tantas coisas horríveis estão acontecendo na terra e ainda tem um povo aqui, que é o povo de Deus, que não vai sofrer isso, né? Que ficou bem claro para nós aqui no início do capítulo 16, que isso é para as pessoas que têm a marca da besta e adoraram sua imagem. Então, eu creio que os que ainda estão aqui não sofrerão essas mazelas, né? Sofrerão a perseguição, obviamente, né? Esse terror, né? Mas não como os que têm a marca e adoram sua imagem. E eu vejo sempre o cuidado do Senhor conosco, né? E eu quero te convidar para a gente terminar esse 15:16, para fechar essa sexta taça, que é, né, o rio Eufrates secando, e essa visão já, né, de João, tendo essa visão da batalha do Armagedon, que é essa batalha que vai se seguir, né, um ajuntamento que alguns teólogos falam no Armagedon. Então vamos lá, verso 15, que fala: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. E os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, segundo o contexto, isso deve ser dito pelo Senhor no fim da grande tribulação. Aleluia. Antes da batalha do Armagedon. Isso prova que nessa ocasião ainda haverá crentes, né? Os restantes, a maioria dos crentes que ainda vivem, deixados na terra. Para eles, a manifestação do Senhor na sua vinda será como a vinda de um ladrão, em hora que desconhece. Então aqui ele fala isso, que vem como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Está dizendo para nós que é como se aqueles que ainda tem crente, né, na terra. Por quê? Porque aqui fala que é bem-aventurado, ainda existe bem-aventurado aqueles que estão aqui, que guardaram suas vestes, né, que
cuidaram para não estar nu e não expor a sua vergonha, esses são os crentes, né, que ainda estão aqui, são a restante dessa colheita, né, porque a primícia já foi primeiro na volta invisível, né, de Cristo, e depois na volta visível, e ainda tem essa terceira parte que ficou aqui, que será levada também, mas que nesse momento ainda está aqui, nesse finalzinho da grande tribulação, nessa sexta trombeta, nessa visão de João. E eles relatam aqui, né, fala que venho como um ladrão, né, que Jesus fala que vem como um ladrão. Por quê? Porque esses crentes que estão aqui não sabem que horas vai acontecer. Então faz essa ligação com o ladrão, porque a gente não sabe que horas que a gente vai ser assaltado, não é mesmo? Não sei que horas que o ladrão vai vir, porque senão eu me precaveria. Então por isso que ele fala que, né, é bom que eles guardem, né, de não estar nus, né, para que não se veja a vergonha deles. No fim da grande tribulação, 3 espíritos imundos, vindo da boca de Satanás, do anticristo e do falso profeta, sairão para incitar os reis de toda a terra habitada e reunir as suas tropas, que é essa batalha que vai ter. Inclusive, os 200 milhões de cavaleiros mencionados lá em Apocalipse 9. Nós vimos em Apocalipse 9 sobre esses cavaleiros. Para a batalha do Armagedon, que será a última batalha entre a humanidade antes do milênio. Essa é a última batalha da humanidade. Nós vamos chegar lá na batalha, que é uma que nós não vamos participar, né? Nessa guerra, a intenção de Satanás será destruir Israel e lutar contra Cristo e seu exército. Para isso, ele usará toda a humanidade rebelde. Todo aquele que é rebelde estará nesse exército contra Cristo e o seu exército, né? Então quer dizer que o anticristo tem um exército, né? Cristo e os seus vencedores escolhidos derrotarão e destruirão todos eles, né? Conforme a gente pode ver isso em inúmeros textos, a gente vai ver isso em Apocalipse 19, mas se você quer ver depois, confira em outros textos, em Zacarias, né? Por exemplo, no capítulo 14, no capítulo 12, depois eu posso passar esses capítulos e versículos para vocês. E salvarão a nação de Israel, né? Conforme também está lá em Zacarias. Isso é o pisar. É o pisar do lagar registrado em Apocalipse 14, que a gente viu, né? Que eu falei que essa batalha causaria uma grande mortandade e teria um rio, né? Como se fosse uma extensão de um rio de quase 300 quilômetros, onde o sangue daria aqui no queixo dos cavalos, né? Nos seus freios. Tamanho é o número dos mortos, né? Então, essa aqui é a batalha do Armagedon, que Cristo é vitorioso, ele e seu exército. A palavra hebraica é formada por Ar, que quer dizer monte, e Megidon, isto é, Megido, que quer dizer matança. Logo, Armagedon quer dizer o monte da matança. Que matança? Cristo aniquilando esse exército do anticristo, né? A batalha é a vitória de Cristo. Sétima taça, a partir do verso 17, que diz assim: então o sétimo anjo derramou no ar a sua taça e saiu uma forte voz do santuário, vinda do trono, dizendo: está feito. O templo é para o testemunho de Deus, enquanto o trono é para o seu juízo. Do santuário, vinda do trono, indica que o juízo de Deus procede do testemunho de Deus, né? O juízo de Deus, ele vem do testemunho de Deus, né? E quando a última taça for derramada, o que assinalará o fim da grande tribulação. Trava-línguas. Perdão, meu irmão.
Essa última taça, né, a sétima taça, é a taça final, é o fim do juízo de Deus. Então ele assinala para nós que é o fim da grande tribulação, né? Todas as coisas negativas terão sido erradicadas e depois a noiva aparecerá. A noiva que nós vamos ver lá no capítulo 19 de Apocalipse, essa noiva linda, imaculada, sem defeito, né? Maravilhosa, que é a noiva de Cristo, que somos nós, que amamos o Senhor e somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E a batalha do Armagedon é a vitória de Cristo e seu exército sobre o anticristo e o seu exército. Aleluia. Vamos para o verso 18. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto como nunca houve, desde que existe homem sobre a terra. Um terremoto tão forte, tão grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e a grande Babilônia foi lembrada diante de Deus, para dar a ela o cálice do vinho da fúria da sua ira. Quando a gente lê aqui, né, no capítulo 16, verso 17, diz que vem, né, uma forte voz do santuário dizendo: está feito, né, está feito o juízo de Deus, né? O juízo que Deus diz que ia fazer sobre a terra, ele fez, né? No derramar da 7ª taça, saiu uma voz muito forte do trono dizendo: está feito. Creio que a voz do Senhor, do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então se fazem relâmpagos e trovões e vozes no céu, e eles causam um terremoto como nunca houve em toda a existência humana. Nunca nós vimos um terremoto como esse. Um terremoto que irá dividir em 3 partes, né, a grande a grande cidade, que é Jerusalém, e dividida em 3 partes, e a grande Babilônia foi lembrada diante de Deus. Então quer dizer que virá um grande terremoto, né, que eu creio que é essa voz, né, estrondosa do Senhor dizendo: está feito. Quando Deus declara, né, com sua voz, está feito. Quando Deus diz isso, então toda a terra se abala e haverá trovões e vozes e relâmpagos. E então a cidade de Jerusalém será dividida em 3 partes. E a gente vê que esse é o cálice da fúria, da ira do nosso Deus. E esse terremoto é o mesmo terremoto que está associado à 7ª trombeta, né? Que é o que a gente viu. A grande cidade é a cidade de Jerusalém, como eu já havia falado, e a Babilônia religiosa e misteriosa, mencionada lá no Apocalipse 14, que a gente viu anteriormente, será destruída no início da grande tribulação. Portanto, a Babilônia aqui, que a gente viu que a Babilônia que foi destruída no Apocalipse 14, capítulo 14, é a igreja, né? A igreja, né? Quero que fique bem claro que é essa igreja que apostatou, essa igreja que se prostituiu, que deu de beber do cálice da prostituição a todas as outras, né? Agora, essa grande Babilônia, que Apocalipse capítulo 16 relata para nós no verso 19, que dizia: a grande Babilônia foi lembrada diante de Deus para dar a ela o cálice do vinho da fúria da sua ira. A Babilônia aqui será destruída imediatamente após a batalha do Armagedon, no fim da grande tribulação. É a Babilônia material, que é a cidade de Roma, né? O berço da igreja, né? Da igreja católica, e que é a grande mãe de todas as outras igrejas,
né? Então, existe uma Babilônia material, essa Babilônia material é Roma. E aqui diz que ela será destruída. A Babilônia, em Apocalipse 14, corresponde àquela que é mencionada no capítulo 17, enquanto a desse versículo corresponde à Babilônia do capítulo 18, que nós vamos ver a seguir. O esboço das duas Babilônias está registrado lá no Apocalipse 14, como a gente já viu, e nesse versículo estão vários pormenores que são dados no capítulo 17 e 18. Então, quer dizer que aqui a gente está vendo, né, de uma forma macro, né, de uma forma maior, e nós vamos ver depois Apocalipse 17 e 18 de uma forma mais detalhada. Roma deu o vinho da fúria da sua prostituição às nações, né, que é essa mãe, grande mãe das outras igrejas. Agora Deus, na sua vingança, dá o vinho da fúria da sua ira. Então ela deu de beber o vinho da sua prostituição a todas, né? E aqui agora no Apocalipse 16 diz que Deus dá a ela o cálice do vinho da fúria da ira de Deus. Você pode perceber aí na sua Bíblia que quando eu falo fúria da sua ira, o sua está em letra maiúscula, que é a ira do nosso Senhor, né? Que é esse juízo de Deus. Verso 20 diz: todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados, e desceu do céu sobre os homens forte granizo, cada pedra pesando cerca de 1 talento, e os homens blasfemaram contra Deus por causa do flagelo do granizo, pois o seu flagelo era muito grande. Então isso prova que as pessoas não têm intenção de se arrepender, né? Todo tempo aqui em vários versículos, em várias taças que foram derramadas, nós podemos ler juntos que as pessoas blasfemam contra Deus ainda, não se arrependem dos seus maus caminhos, não arrependem das suas escolhas erradas, não glorificam o nome do Senhor. Então a gente vê que elas não têm intenção de se arrepender e irão se opor a Deus até o fim, né? E isso é muito triste, porque mesmo com tantos sinais, com tantas coisas, com essa palavra, né, tão maravilhosa que a gente tem, e ainda assim existem pessoas que não creem no Senhor, né, não esperam a sua vinda, e mesmo depois de 1, 2, 3 arrebatamentos, arrebatamento das 2 testemunhas, coisas visíveis, né, os 2 corpos no meio da rua, que depois ressuscitarão diante dos olhos das pessoas, e tudo isso, e mesmo assim as pessoas ainda continuarão blasfemando contra Deus, né, servindo o anticristo, participando do exército dele. Isso é muito triste, porque a gente vê a dureza do coração das pessoas, né? E Deus nesse tempo, então, não terá mais misericórdia, né, dessas pessoas, porque hoje quando a gente vê assim, quando tô orando, às vezes a gente ora por pessoas que a gente sabe que a gente ama muito e que ainda não estão nos caminhos do Senhor, e a gente pede: Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas, né? E esse tempo não é o tempo mais de Deus ter misericórdia, né? O tempo mesmo de Deus vir com o juízo dele sobre a grande Babilônia, sobre o anticristo, sobre Satanás, sobre o falso profeta, né? Todos os seus demônios, esse exército que ele montará para guerrear na batalha do Armagedon contra Cristo, seu exército. Mas algo que eu tenho convicção no meu coração, e eu quero que você tenha, é de que nós fizemos a melhor escolha, nós escolhemos o lado do vencedor, nós escolhemos ter uma vida eterna, nós escolhemos viver com Cristo, nós escolhemos, né, servir nesse exército e vir junto com Ele. E mais do que isso, nós escolhemos reinar com Cristo, porque nós cremos que depois disso, né, a Bíblia vai nos contar aqui, nós vamos continuar compartilhando juntos dessa palavra, porque eu não tenho nenhuma pretensão de saber tudo e saber mais do que todo mundo, não é isso. A minha intenção é compartilhar mesmo da palavra, e que seja crescimento para você. É um tempo onde eu tiro também de estar
né, lendo as escrituras e pedindo que o Espírito Santo continue falando ao meu coração, ministrando ao meu coração, que essa palavra alcance muitas vidas e que mais e mais pessoas se rendam a esse Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, tão grandioso, tão poderoso e que eu amo tanto e que eu sei que é vencedor. E a Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então eu declaro a vitória do Senhor sobre a sua vida, eu te abençoo e eu espero você no Apocalipse capítulo 17, esse livro maravilhoso que traz a revelação máxima de quem é Cristo, né? Esse Rei maravilhoso que veio para nos resgatar e que o Senhor irá redimir toda a terra e virão novos céus e nova terra e nele habitaremos para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo você, eu abençoo sua casa, eu abençoo sua família e eu espero você no capítulo 17, em nome de Jesus. Amém.